Já faz alguns anos eu elegi Jeová como a minha única esperança. Aleluia. E tenho caminhado com Ele muitas vezes sozinho. Mas eu tenho a segurança de que quando eu falo com Ele, Ele me escuta. Amém? Aleluia. E é tudo o que nós precisamos é saber que Ele tem seus ouvidos atentos às nossas súplicas. A quem? As súplicas dos justos. Eu não imagino como alguém consegue viver sem Ele. Eu ouvi certa vez, você até pode viver sem Jesus, mas você não pode morrer sem Ele. Talvez você nunca esteve em agonia, sem conseguir acordar. Aquele momento, depois que você desmaiou, estava voltando, e você sabe que você estava entre aqui e aquele lugar ali, e você não tem a quem clamar. Mas você diz, Jesus, tem misericórdia de mim. E aonde quer que você esteja, quando ninguém mais te ouvir, Ele te ouvirá. Amém. E Ele ainda continua perto de você quando ninguém mais deseja ficar perto de você. Amém. É por isso que eu o amo. Como não amar alguém assim, que fez tudo por mim? Eu sei que hoje inventaram uma tal de religião que é uma desgraça. Mas Jesus Cristo ainda é aquele que me amou e que me ajudou. E eu o quero desse jeito, porque eu sei que quando eu sair daqui, eu vou precisar que Ele me ajude a entrar ali. Por isso é que nós devemos viver uma vida de gratidão aqui na terra. É por isso que nós procuramos guardar os seus mandamentos. É em reconhecimento ao que Ele fez por nós, porque nada do que façamos ainda nos torna dignos de irmos para a glória. E por que nós fazemos isso tudo, pastor? Em gratidão a Ele. Nós somos gratos e para nós é um privilégio servirmos a Jesus Cristo. Amém. Eu me lembro da história de um cego, surdo e mudo, um cego, surdo e mudo, que era um crente. Provavelmente ele se converteu antes de perder sua fala ou sua visão. E ele ia para a igreja. E ele ia sempre à igreja levado por alguém. Uma repórter incrédula perguntou a ele por que, através do braille, certamente, por que você vai para a igreja? Se você não pode ouvir o que o pastor prega, não pode cantar, não pode nada. E por que você vai para a igreja? E o homem, cego, surdo e mudo, respondeu, pelo braille ou de alguma maneira assim. Ele desejava que todos soubessem de que lado ele estava. E ele estava do lado dos crentes, daqueles que amam a Jesus Cristo. E é deste lado que eu quero ficar. Com aqueles que amam e creem em Jesus Cristo. Eu sei que hoje em dia o negócio está muito difícil. Se cumpre a palavra de Deus e o comichão nos ouvidos, doutrinas de homens, os tempos trabalhosos, os dias de Sodoma e Gomorra, o negócio da fé, tudo que estava previsto na Escritura está acontecendo. Mas sabe, quando você passa pelo sertão e vê só caatinga seca, quando em cima de uma pedra você encontra uma flor brotando, e isso te faz muito feliz, não faz? Pois é, Jesus Cristo tem suas flores no tempo dessa seca. Eu espero que você que me ouve agora seja uma dessas flores, que no tempo de seca espiritual há bastante umidade em você para produzir flores para Jesus Cristo. Amém. Amém? É bonito. Eu gosto de comparar o cristão com o pé de caatinga. Caatinga, agora no sertão, você pode ir lá,
a vegetação está toda seca, marrom, sem folha alguma, feio. Mas eu já passei ali depois de uma chuva. Aquilo parece o Rio Grande do Sul. A caatinga, ela consegue receber o sol, ela esquenta, ela seca-se, mas a vida vai para a raiz. Eu pergunto a você, onde é a sua raiz? Se sua raiz é nessa terra, quando vierem os problemas, você morre. Mas a caatinga tem sua raiz bem guardada. Então, ela aguenta o tempo da seca e não morre, esperando as águas, talvez orando: Senhor, eu estou em tribulação, meu Deus, foi o Senhor que me fez. Eu não sou uma grande árvore bonita, Jesus, mas eu também sou uma árvore, sou tua, Senhor. O Senhor manda água para a parte sul do país, o Senhor manda água para o litoral, Jesus, para aquelas árvores grandes. Tudo bem, Senhor, elas também são tuas criações. Mas e nós aqui na Caatinga, no sertão, não merecemos água também? Não, Senhor, tu és justo, meu Deus. Sabemos que se tu nos colocasses aqui na sequidão, é porque tu nos ajudarás. Aleluia! E ele ajuda. Uma catingueira não morre por falta de água. Ela tem condição de esperar até a próxima chuva. Glória ao Senhor. Aleluia. O problema da catingueira, ou da pé de caatinga, não é a falta de chuva. São os homens que cortam a caatinga para fazerem pastos. Mas se você deixar aquele pezinho de árvore ressequido ali até o tempo das chuvas, você verá que ele reverdecerá. Não é assim que está escrito na palavra? Que há uma esperança para aquela árvore seca, que ao cheiro das águas brotaria? Pois bem, aquela semente de Jacó, a raiz, sabe, o pé da raiz de Davi, a santa semente que está na terra, nesse momento de muita tribulação, mas ela está esperando pelas chuvas. E haverá chuvas da parte de Deus. E nós estamos agora esperando por essa chuva. Eu vou cantar isso para vocês. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e deves fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente, o fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Isso aqui, ó. O muito que nós temos visto não passam de gotas diante daquilo que podes e deves fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra e façam brotar a semente, o fruto de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor, atende o teu povo que clama e anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça em nossa nação. Acho que você já conhece esse hino, né? E nós temos tantas canções bonitas nesse tempo. O problema com o evangelho é que o evangelho para muitos virou só canção.
Nós somos a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Eu vou me incluir nela. E vou crer que você também faz parte dela. Então falo nós, incluo todos nós nisto. Somos como a caatinga realmente seca, esperando as chuvas. Nós temos passado pelo menos uns 100 anos de sequidão. Porque há 100 anos atrás, Deus nos tem visitado com o batismo do Espírito Santo, com a unção divina mais uma vez. E naquele tempo, Deus fez maravilhas. Bem, ainda faz maravilhas. Mas a unção se espalhou pela terra. Nasceu, então, os pentecostais primitivos. William Seymour, e aqueles Charles Durham, e aqueles homens do princípio, Zwingli, Berg, Luiz Francisco. Nós estamos precisando que outros homens como esses nasçam, vocês não acham? Porque o movimento pentecostal caiu numa condição morna. A política entrou na igreja, a moda entrou na igreja, e você vê que os pentecostais de antigamente teriam vergonha de se chamarem pentecostais modernos. Antigamente, se pregava por mudança de vida, por unção divina, por poder de Deus, por salvação, por cura. Hoje não é mais assim. O movimento pentecostal tem a ver com vitória e prosperidade financeira. Sabem, Paulo não podia ser um pregador pentecostal, porque certa vez ele disse: olha, vocês tragam minha capa aí, minha túnica e meus livros. Paulo, para passar o inverno, é porque Paulo só tinha uma cobertura. Paulo não era alguém abençoado, certamente, porque se alguém for abençoado, ele vai ter uma frota de Cadillacs, não é assim? Isso começou faz tempo. Se você tem um Fusca, Deus não está com você. Deus só está com você se você tem dinheiro. Coitado do Lázaro, que comia das migalhas do rico, não é? Aquele era um crente? Certamente. Como Deus deu a caatinga para enfrentar o sertão caloroso, Deus deu a você condições de enfrentar a sua luta e de dar glória a Deus em qualquer condição. Amém. Aleluia. E Ele confia que você, meu irmão, minha irmã, cumprirá a sua missão, onde quer que Ele te colocou. Hoje, o movimento pentecostal tem mais a ver com prosperidade, finanças, poder, do que com vida vivida, com vida de cristão. Quão distante estamos hoje daqueles velhos tempos pentecostais? Eu recordo que os irmãos levantavam suas mãos para louvar a Deus, os primeiros pentecostais, e os tradicionais davam tiros na pequena cabana onde eles estavam adorando a Deus, e nenhuma mão se abaixava. Porque se uma mão levasse um tiro porque estava louvando a Deus, era bem recebido esse tiro, você não acha? Amém. Se é para louvar a Jesus, nós recebemos as balas com carinho, não? Mas Paulo não tinha nenhuma prosperidade financeira, ele era um crente? Não, sem cavalos, manga larga, sem poder na terra. Paulo não seria um crente. E como terminou a vida de Paulo? Degolado numa masmorra de Roma, sua cabeça jogada no esgoto. Grande Paulo, grande? Certamente, não para os homens aqui. Só que a igreja flertou com o mundo. E observem, vamos fazer um passeio no velho mundo? Vamos para a Europa agora? Nós veríamos grandes prédios, grandes catedrais, protestantes ou católicas? Protestantes. Catedrais anglicanas, catedrais luteranas, catedrais armenianas, calvinistas, grandes templos. Muito bem, eles os tinham ali. E eu pergunto, onde foi que essas pessoas aprenderam a fazer grandes templos? Com quem foi? Jesus nos chamou para fazer templos, escolas, faculdades?
Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o que é o evangelho? É que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que nós devemos ser servos de Jesus Cristo, dizer como Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cada um de nós pegarmos nossas cruzes e irmos para uma casa passar as férias. Para que você pega uma cruz? É para você sofrer nela e morrer nela. Mas nós não queremos mais sofrimentos. Nós queremos gozo e satisfação aqui. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando as aflições vêm, Jesus Cristo se aproxima de nós. Sabe por que nós não temos tantas experiências com Deus? É porque nós não temos muitos problemas. Desde que inventaram cartão de crédito e médico está aí à vontade, Jesus só vem depois de muita coisa que ele chega. Você tem cartão de crédito? Para que Jesus? Você compra. Você está doente? Para que Jesus? Tem médico. Pois bem, mas está chegando o tempo que a medicina não será mais para você. Porque medicina só para quem tiver a marca da besta. Dinheiro só para quem tiver o chip, sabe? O dinheiro digital. E você fará o quê? É por isso, aconselho você conhecer aquele que abriu o mar vermelho, porque você vai precisar de milagres num desses dias. Amém. Você precisará. Eu fico pasmo como as pessoas não se dão conta do que está acontecendo. Permitam-me relembrar a minha experiência de ver uma pequena cobra num riozinho, comendo girinos que estavam na margem daquele rio, no raso. A cobrinha ia, abocanhava um girino, voltava, e os girinos ali ainda em grupo, parados, assim, nadando, parados na correnteza. A cobra circulava, serpenteava, abocanhava um, levava, devorava, e os girininhos ainda estavam ali parados. Ela ia lá, voltava, dava uma volta por ali, comia outro e voltava. É assim que as pessoas estão hoje. O diabo tripudiando, tomando suas vidas e elas paradas, imóveis. Por quê? Porque o Deus dessa era maligna cegou os entendimentos das pessoas. E elas não sabem que estão indo para o inferno com Bíblia, cartão de crédito e tudo mais que elas têm. Jesus disse: se teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor você chegar sem olho no céu do que ir todo inteiro, perfeito, para o inferno. Mas hoje não queremos cortar nosso braço ou nossos olhos. Que louco! O mundo é enganoso. O mundo é como droga. Pensem um pouco. Droga dói? Droga é ruim? Se droga doesse, se droga fosse ruim, ninguém usava. Se droga fosse bezetacil, o povo tomava? Bezetacil é bom, irmã Eliane? Não, né? Dói demais. Mas a droga não é bezetacil. Bezetacil ajuda você a se curar. Droga ajuda você a ficar feliz. Há algum prazer no mundo? Ah, sim. Mas esses prazeres não podem durar. E esses prazeres consomem seu corpo e a sua alma. Mas em Cristo Jesus há maiores prazeres, maior gozo, satisfação. Amém. Já esteve você, de fato, na presença de Jesus Cristo? Você não pode comparar isto a nenhum tipo de prazer humano. Isso fica no seu coração. Isso te ajuda quando os problemas vêm. Isso te faz sentir como Davi enfrentando o gigante. Isso te faz sentir como Moisés abrindo o mar vermelho. A presença de Jesus Cristo. Só que o problema com as pessoas hoje é que, para muitos, andar com o pastor já não é muito ideal, porque eles querem fazer alguma coisa que o pastor não pode saber. Imagina andar com Jesus. Com o pastor você até enrola ele, mas e Jesus? Pessoas não conseguem ser amigas do pastor porque quer tudo certinho, vão ser amigas de Jesus Cristo? Enganam-se.
E o diabo, nosso inimigo, arma a sua maior cilada para as pessoas hoje. Faz com que elas pensem que são crentes quando elas nunca foram crentes. Elas têm uma fé intelectual. Elas não conhecem Jesus Cristo. É como dizer que eu conheço o Roberto Carlos. Eu sei que ele fala, são tantas as emoções. Já vi ele, sei que ele usa branco, que aparece quando os perus começam a chorar no Natal. Eu sei que ele, mas eu não conheço muito mais sobre ele. Eu sei que ele existe, sei que ele é real, sei tudo, mas não é meu amigo, não tenho nenhum laço com ele. É a mesma coisa com Jesus. Falam de Jesus, sabem onde ele nasceu, onde ele morreu, sabem tudo, mas não são íntimos dele. O que não sabem é que Jesus Cristo está vivo hoje. E você conhece ele hoje? Ou só conhece o que falaram dele ontem? Você só conhece o que ele fez ontem. E o que ele faz hoje? Você sabe? Que amigo é esse? Sabe aqueles amigos que você conhece na mocidade e você anda com eles por ali quando você é jovem, mas quando você fica velho e você foi amigo dele da adolescência, mas quando você entrou na juventude, você se afastou dele. Então, quando você chega na época que você já é avô, você se encontra com ele e você vê que ele tomou um rumo de vida totalmente diferente do seu e você não tem mais nada em comum. Isso aconteceu comigo certa vez. Encontrei um amigo de marinha depois de uns 10 anos. E quando encontrei com ele, eu vi que não tinha mais nada em comum com ele. O que eu tinha em comum com ele foi só aquele período rápido de 1 ano, talvez. Quando nós nos separamos, cada um seguiu o seu rumo e não tínhamos mais nada a que ver um com o outro. Quero dizer, se Jesus estivesse aqui hoje em carne e osso, ele teria algum ambiente com você? Ele gostaria da comida que você come? Ele gostaria da música que você ouve? Ele gostaria das roupas que você usa? Ele gostaria do ambiente que você frequenta? Se a resposta for não, é hora de você vir para o altar e mudar a sua vida. Nós estamos realmente no fim, meus irmãos, onde você achar uma flor na caatinga, você pare ali, tire foto dela, olhe para ela, porque é tempo de sequidão. Mas há uma promessa de chuvas e chuvas com abundância. Porque a unção do Espírito que está para vir em nossos dias é o cumprimento literal de Joel 2:28. Aquilo que aconteceu em Jerusalém é uma propaganda daquilo em Atos 2, a descida do Espírito Santo. O que aconteceu na Rua Azusa há 100 anos atrás, na inauguração dos pentecostais modernos, é mais uma propaganda. Eles continuaram com corpos mortais. Eles continuaram pecando, tanto aqueles lá da Bíblia em Atos 2, quanto os recentes de 1906. Mas quando esse batismo do Espírito Santo chegar, nós seremos totalmente transformados. Nós seremos ungidos completamente. Nós estamos aguardando por isto. A Bíblia disse que os profetas, aqueles homens do passado, ansiaram ver os dias e não alcançaram, porque Deus havia visto algo melhor ao nosso respeito. Ora, o contexto disso foi que aquilo era o final dos tempos, a consumação. Mas, na verdade, nós é que estamos vivendo na consumação. Porque as referências para o batismo do Espírito Santo, para o enchimento do Espírito Santo, foi que o sol ficaria em trevas e a lua ficaria em sangue, e isso não aconteceu nos dias de Pedro, não aconteceu nos dias dos pentecostais antigos, há 100 anos atrás, mas está acontecendo em nossos dias. A terra que vivemos hoje está esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Não está esperando pela manifestação de um pentecostal, ou de um tradicional, ou de um religioso. Mas aquela raça que Deus colocou na terra e que moldou com suas mãos, e que o primeiro deles foi chamado de Adão, assumirá o controle da terra de novo. Porque aquilo que tem pecado em nós será tirado. Ele começa tirando o pecado da nossa alma.
Mas o nosso corpo continua sendo gerado em pecado, porque está escrito: em pecado me concebeu a minha mãe. Mas num desses dias, ele tirará todo o pecado que está em nós. Você não está feliz com isso? Amém. Porque aquele que começou em nós a boa obra, a confirmará. Amém. Tudo que está em você, que ainda te faz pecar, tropeçar, é o miserável homem que você é, a miserável mulher que você é, o miserável homem que eu sou. Mas num dia, nós seremos libertos dessa carcaça pecadora e teremos um novo corpo, como o dele. E isso está se aproximando. Amém. E vocês não fiquem abismados como as pessoas estão, como a seca está em todo lugar. Você procura alguém que tem um pouco de umidade, de Deus, de sombra, e você não acha. São como, se você entrar embaixo de um pé de caatinga seca, você não tem sombra ali. Não tem folhas ali. E onde você anda, só aquele sol quente. E 7 horas da manhã o sol está quente, pegando fogo. Quente, quente, quente. 7 da manhã o sol está queimando o couro do povo sertanejo. Assim é o mundo em geral agora, de uma maneira espiritual. Você não encontra umidade nas pessoas, alguma coisa boa de Deus. Eles são todos mundanos. É como a história daquela águia que foi chocada por uma galinha. É uma história bem simples, mas é exatamente o que acontece agora. Conta-se a história que a galinha chocou um ovo de águia. Um fazendeiro achou um ovo de águia e pôs para chocar debaixo da galinha e chocou. Um pintinho todo feio, diferente, bicudo, nariz torto, os pés grandes e todo meio desengonçado, diferente. E ele não conseguia ciscar como a galinha ciscava. Ele era um rapazinho um tanto quanto raro entre os outros. Devia sofrer bullying, né? Mas ele ficava ali, tentava bicar ali, comer aquelas minhocas da terra, fazer aquilo que todos faziam. Ele não queria ser diferente, mas ele era diferente. Assim como os filhos de Deus na terra. Nós não queremos ser diferentes das pessoas, mas nós somos diferentes. Nós não somos daqui. Amém. E num dado momento, a águia começou a crescer entre os pintinhos e ela, cada vez mais desengonçada, mas foi educada para ser um pintinho, uma galinha. Quando conta-se a história que a mãe águia deu falta daquele ovo e sabia que já deveria ter nascido em algum lugar. E a mãe águia sobrevoou pelas campinas, pelos prados, pelos campos, gritando por seu filho. E um dia ela sobrevoou por esse celeiro, por esse galinheiro, e gritou, como a águia grita. E quando aquela águia gritou, o pequeno corpo de sua águiazinha estremeceu todo. E disse: eu conheço essa voz. Ele nunca havia ouvido aquela voz, mas quando sua mãe águia gritou, aquilo ecoou dentro dele. Sabe o que é isto? Se você pega uma corda parada, uma corda de um violão parada aqui, e você toca uma nota do violão na altura daquela corda parada, a mesma nota faz a outra corda vibrar. Porque aquele som que está sendo emitido está dentro daquela corda parada. É por isso que alguém canta uma nota e quebra um copo de cristal, porque atinge a mesma nota e aquilo vibra. Quando Deus disse a sua palavra, você vibrou, porque você faz parte dessa palavra. Amém. E quando isso aconteceu, você disse: eu creio no Evangelho. Aleluia. Amém. Foi isso que aconteceu com a águiazinha. Quando a mãe gritou, ela estremeceu. As galinhas ficaram com medo, porque a águia come galinha. Mas aquela águiazinha não estava com medo daquilo. Aquilo faz parte dela. Aleluia. E ela disse: eu vou ver o que é isso. As galinhazinhas disseram: não vá, você vai morrer. Não vai, isso é heresia. Aleluia. Mas a águiazinha não conseguiu ficar parada. E quando ela destampou, viu sua mãe voando e disse: nossa, que coisa! E disse: meu filho, você estava aí, te procurei.
filho, mamãe, sim, eu sou sua mãe. Olhe para você, olhe as suas asas. Você não é uma galinha, você é uma águia. Mas a águia não aprendeu a voar. E vocês sabem o resto da história. A mamãe disse: bata as suas asas. Então você, irmão, você, irmã, tem a capacidade de crer no Evangelho. Você é especialíssimo, especialíssimo. E você sabe quando ouvir. Você sabe quando é a voz de Deus. Isso é uma pequena história, mas está escrito assim: eu sou o bom pastor da vida por suas ovelhas. Também diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. A um estranho não seguirão. Diz mais: delas eu sou conhecido e elas me conhecem. Você tem um grande privilégio de conhecer Jesus. Lembram-se de João Batista? João Batista, o precursor da primeira vinda de Cristo. Nós sabemos que para a sua segunda vinda, ele enviou um precursor também. E você sabe quem é esse precursor? Quando João Batista, sabem qual foi o maior milagre de João Batista? A maior coisa que ele fez? João Batista nunca fez um milagre. Me aponte aí um milagre de João Batista. Ele era um pregador, mas parece que o evangelho tem a ver com milagres. Se o evangelho tem a ver com milagres, João Batista não tinha nenhum milagre com ele. Nunca curou ninguém. Amém. Não é interessante isso? Mas ele tinha, e ele era um homem enviado de Deus. Ele era um profeta pregador. Será que nós precisamos de profetas pregadores nesses últimos dias? Certamente. Porque milagre tem muitos falsos fazendo aí. E levando muitos para o inferno. Muitos. Como aqueles girinos do meu exemplo. Da cobrinha devorando-os, eles parados ali, porque estão procurando, bom, essas coisas. E João Batista, ele não fez nenhum milagre. Mas uma coisa ele fez. E essa coisa eu trocaria por qualquer milagre que eu pudesse fazer pela graça de Deus. Ele sabia quem era o Messias. Ele sabia quem ele era. Que coisa! Se você hoje sabe onde Jesus está, você é um privilegiado. Porque é difícil. Quando você fala de denominação, o povo não entende nada. O povo não entende. Bom, mas se você o conhece, então você é a pessoa mais rica aqui de Salvador. Porque se você não conhece Jesus, você virará palha. Será queimado, destruído. É a verdade. Os injustos se farão cinza debaixo dos pés dos santos, dos justos. Não é assim? Mas, por enquanto, eles tripudiam e falam e fazem, são arrogantes. Mas nós temos esse grande privilégio, meus irmãos, de ouvir sua voz. Os pentecostais antigos se esqueceram da voz suave do Senhor Jesus e colocaram para si doutores e grandes homens, grandes intelectuais, como os tradicionais. Qual é a diferença? Andaram pelo mesmo caminho. Observem, os católicos e os protestantes. Os protestantes tradicionais caminharam pelo mesmo caminho que a Igreja Católica caminhou também. Se meteram em política, se meteram com reis. Aí, os tradicionais protestantes, vieram os pentecostais. Os pentecostais se meteram também em política. Deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir voz de homens. O que a Bíblia chama de nicolaísmo. É um homem dominando sobre o outro. Deixaram de ouvir o Espírito Santo para ouvir as diretrizes de homens. Por isso, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Foi o que Jesus disse. Incomodou muito, hein? Mas esse é o meu Jesus. Glória ao Senhor. Jesus, certa vez sobre esse quesito, disseram: tu nos chama a nós de cegos? Jesus disse: se vocês não enxergassem, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem que vêm, vocês têm pecado. Se eles dissessem que eram cegos, eles não teriam pecados. Mas como eles dizem que estão vendo, então eles fazem porque querem. Fariseu hipócrita, foi o que Jesus disse.
Vocês coam um mosquito, engolis um camelo. Vocês percorrem milhas para fazer um seguidor. Um crente, um novo convertido. E quando você consegue fazer um novo convertido, você torna ele 2 vezes mais merecedor do inferno do que vocês. Raças de víboras. E Jesus continua. Ah, se ele viesse hoje e pregasse aqui nesse púlpito, o que ele diria acerca dessas igrejas? Eu espero que ele falasse bem da nossa pequena igreja também aqui esta noite. Amém. E que contemplasse a nossa intenção de servi-lo. Porque eu estava lendo no Salmo recentemente, se ele procurasse por justiça e julgasse retamente e condenasse a iniquidade, ninguém subsistiria. Ele tem que nos perdoar. Amém? E ele nos perdoa. Eu estou feliz por isto. Amém. Meus irmãos, eu queria ler, e já estou concluindo, apenas para não ficarem minhas palavras só, no livro de Daniel, nós temos lido isso já algumas vezes. Daniel capítulo 9. Isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo agora. Eu já não vou demorar. O contexto desse texto, Daniel estava no cativeiro. E ele estava orando, no cativeiro de Babilônia, ele estava orando. Ele disse, inclusive, assim: pecamos, Daniel 9:5, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, e apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Daniel segue orando. Então, ele tem uma visão. Gabriel vem e fala com ele. Ele estava no Império Babilônico. Ele estava orando, se arrependendo do pecado. Eles estavam presos. Não é a nossa condição hoje, estamos aqui em Babilônia. E quando ele estava orando, então Gabriel foi enviado a ele e disse essas coisas que nós vamos ler. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, tua palavra está diante de nós. Obrigado, Pai, por tua inspiração, por tua presença. Enquanto nós lemos a tua palavra, confirma o que já foi dito e nos guia em tua verdade. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos trabalhosos, angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Eu estou concluindo, irmãos. Observando tudo o que já disse, a vinda do Espírito Santo, a unção, o grito da águia, que está ecoando na terra hoje, eu queria então dizer algo para os irmãos.
a última coisa importante que aconteceu no mundo foi a Segunda Guerra Mundial. O mundo todo foi abalado. E depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo evoluiu mais e mais. Técnicas e os militares usam tecnologia para a guerra, mas depois a tecnologia se torna civil. O mundo teve um boom, uma explosão de tecnologia depois da Segunda Guerra Mundial. Não foi assim? A Segunda Guerra Mundial, em suas características, tem uma coisa interessante. Ela estava sendo usada, em seus dias estava acontecendo a perseguição aos judeus. E sabem os irmãos o que é a perseguição aos judeus? É a propaganda da perseguição que haverá aos crentes hoje. Talvez você não consiga conceber uma matança de pessoas. Hoje não existe isso, não existe. E você conseguiria conceber a matança de pessoas, o extermínio de pessoas na década de 40 e 50, da década de 40? Você consegue conceber? Era inconcebível, mas aconteceu. Para cumprir a palavra de Deus. Muito bem, Israel se levantou. Isso por si é um milagre. Está escrito, poderia uma nação se levantar em um dia só? E em um dia Israel se tornou uma nação. Foi uma obra, um milagre de Deus. Amém. Israel é exportadora de tecnologia, aquela nação. Deus tem abençoado o seu povo, porque a sua promessa jaz naqueles solos ali. A nova Jerusalém estará ali. Deus já marcou o lugar das fundações da sua habitação. E nós nos mudaremos para lá, num desses dias. Na cidade que não tem portas. Nós chegaremos lá. Muito bem, o que acontece? O deserto está reverdecendo. O Mar Morto está criando água doce, bolainos, creio que é isto. Mananciais de águas estão aparecendo em Israel. Para quê? Para se cumprir a Bíblia, a profecia de Jeremias, que reverdeceria o deserto. Que haveria peixes no Mar Morto, onde não há vida agora. Tudo isso está acontecendo. Ora, se Deus está restaurando o físico do seu projeto, e nós, sua noiva, algo não vai acontecer conosco? Certamente, e já está acontecendo. Nós estamos salgados do Mar Morto da vida, e suas águas do Espírito têm vindo sobre nós, e tirando esse sal, esse peso de nós, estamos ficando cada dia mais leves para voarmos em sua direção, porque está escrito que nós nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares. Aleluia. Amém. Nós voaremos. Um dia eu vou subir ao céu, deixar esse torrão ao léu, não é? Muito bem. Israel. Mas enquanto Deus está abençoando aquela nação, imagine que a nação de Israel seja você. Você está ficando leve e cumprindo as profecias e prosperando. As pessoas à sua volta ficam felizes com você? Porque você exporta tecnologia? Porque você prospera? Não. Estão querendo fazer bomba atômica para explodir Israel. Seria até bom, né? Porque estavam querendo provar que Israel nunca existiu, que a Bíblia nunca existiu, que o povo que é tudo invenção, é tudo mito do povo israelita. Mas Deus conservou aquela nação até hoje para provar que ele é a verdade. Amém. Que Abraão existiu. E se Abraão existiu, seu pai existiu. E seu avô existiu. E se o avô de Abraão existiu, Adão existiu. E se Adão existiu, a história de Adão existiu também. Vocês estão vendo? Eles querem destruir Israel para apagar a Bíblia, mas não vão conseguir. Amém. E o Irã e aquelas pessoas que são contra Israel estão agora se armando com bombas atômicas. E a Bíblia diz que isso acontecerá, as nações se juntarão contra Israel. Israel não terá chance.
e você bote na internet Benjamin Netanyahu no Congresso americano, você vai ver o que está acontecendo. Você vai ver a Bíblia sendo expressada na boca desse Benjamin Netanyahu, dizendo que as profecias da Bíblia estão se cumprindo em nossa terra. É o que ele está dizendo lá. Nós não somos judeus, nós somos a noiva gentílica. Antes de Jesus Cristo vir falar com os judeus, ele tem que nos levar para casa. Porque antes de José acertar-se com sua família, José já estava casado com a egípcia e já tinha filhos com ela. Não foi assim? José deixou a filha lá no palácio para tratar com seus pais e seus parentes. Nós somos a esposa de Jesus Cristo, a gentia. Fui buscado, fui achado por quem não me buscava. Nós somos aquela prima pobre, vocês sabem. Mas, se o povo de Israel está precisando da vinda de Jesus Cristo, e cada dia mais parece que a coisa fica apertada para eles, então, antes da guerra acontecer contra Israel, antes da vinda de Jesus Cristo, a noiva já estará em casa, nas bodas do Cordeiro. E você nota o desespero de Benjamin Netanyahu falando. E eu ouvi ele falar algo que isso é a Bíblia se cumprindo, meus irmãos. Ele disse, ele estava com seu avô, estava com seu pai, num país da Europa, e um bando de arruaceiros foi espancá-los. E seu avô apanhou, disse para o menor correr, o irmão dele correr. Foi algo assim. Estava ele e o irmão, o avô e o irmão do avô, né, o tio-avô. E ele apanhou e caiu, todo ensanguentado, todo molhado em seu sangue. E ele prometeu, se um dia, se eu sair vivo daqui, Senhor, eu volto para Israel. Porque aquele homem entendeu que o único lugar seguro para um judeu é em Israel. E eles voltaram para Israel para reconstruir Israel. E o seu neto se tornou o primeiro-ministro daquela nação. Que coisa, não é? Para quê? Para acharem um lugar seguro para viver. Bem, onde é que um crente vive bem? Na palavra. Se você sai da palavra, você vai receber cacetada, pancadas, como o avô do Benjamin Netanyahu. Porque um único lugar seguro para um israelita é em Israel, naquela nação. E não é? Sim. Eles não tinham nada, mas conseguiram vencer aquelas guerras. E vá você hoje pelejar contra Israel. Eles exportam tecnologia. Eles são fortes soldados. Só que eles não conseguem lutar contra o mundo todo. O mesmo caso somos nós. Nós devemos ser fortes soldados por Jesus Cristo. Mas nós não conseguimos lutar, vencer contra tudo. Nós precisamos de um sobrenatural. Amém. E nós o teremos. Muito bem, irmãos. Israel está em sua contagem regressiva desde o tempo de Daniel. Deus disse a Daniel, através do anjo Gabriel, que eram 70 semanas. Até o Messias, 7 semanas, mais 62 até o Messias. Para quê? Para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. 6 propósitos. Observe, pergunto eu, o pecado já foi dado fim a ele? Não. A iniquidade já foi expiada? Não. Mas o plano está todo em curso agora mesmo, porque Jesus veio e pagou pelos pecados, expiou a iniquidade. A transgressão não foi extinta ainda, mas sabe, o pecado começou a ser expulso de cada um de nós. Começou, o processo de limpeza da terra aconteceu, começou, porque quando o sangue de Jesus tocou nessa terra, o processo de purificação começou. Aleluia. Amém? Eu não estou falando só dessa terra, não. O sangue dele também tocou em mim e em você, e a purificação começou. Está no processo.
Porque está escrito que nós estamos guardados até o dia da nossa redenção. Porque o processo de redenção não aconteceu totalmente. Ele pagou o preço, mas há pecado ainda na minha carne. Não foi tirado isso, mas quando o novo corpo vier, não haverá pecado em nenhum lugar em mim. Aleluia. Eu estou me esforçando para chegar naquele dia sem pecado. Amém. Muito bem. Meus irmãos, tudo isso já aconteceu. Jesus Cristo veio na última semana, seriam 7 anos. Ele teve seu ministério de Messias por 3 anos e meio e foi cortado. Ora, já se passaram 2000 anos, por que então não acabou os pecados ainda? É porque Deus apertou a pausa. Para quê? Para que nós gentios entrássemos. Amém. Ainda faltam 3 anos e meio para Israel, para completar o projeto. E nesses 3 anos e meio, eles terão a visita de 2 profetas. Para quem crê em profeta? Eu creio em profeta, mas alguns que não creem mais em profetas, só em profetadas, ou profetistas modernas, etc. Mas eu creio em profetas, eu creio na inspiração do Todo-Poderoso. 2 testemunhas virão para Israel e pregarão durante 3 anos e meio. Depois disso, então a intervenção começa. Porque é como alguém que é julgado e condenado. A polícia pega alguém, prende, ele é culpado, agora ele vai ser acusado, vai ser, depois das audiências, vai ser ficado em custódia, tal coisa, julgado, depois vai ser transportado para o presídio, para depois, aí começa a cumprir a pena. Pois bem, mas a polícia já botou a mão nele. Pois bem, Jesus já botou a mão no inimigo. Os processos de expulsão do planeta Terra já começou. Porque ele já começou a expulsá-lo dos seus filhos, de nós, de mim, de você. Num desses dias será expulso da terra, será preso por 1000 anos. Nós estamos esperando essas coisas nesse tempo. E tudo que ele fez está marcado. Mas antes da sua vinda para Israel, ele precisa nos dar uma capacitação. Vocês não acham? E não pode ser a mesma que aconteceu antes. Porque nós temos um inimigo muito maior nessa época. Nós temos a soma de todas as mazelas, de todas as dificuldades. Antes nós temos hoje. Não temos ainda a pena de morte. Mas se você quer saber, talvez anteriormente era melhor. Você era crente e morria uma vez só e morria rápido, ou morria devagar. Mas logo resolvia. Hoje não. Você tem que ser cozinhado aí anos e anos pelo Evangelho, por ser um cristão, ser alvo de chacota e de tantas coisas mais. Pagar um preço alto por Jesus Cristo, mas vale a pena. Amém. O fato, irmãos, e digo isso concluindo, é que essas semanas que foram estipuladas, esse período que foi determinado para acontecer, já está em seu ápice, já está concluindo-se. E é por isso que as outras profecias estão também acontecendo. Por se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos esfriará, haverão tempos trabalhosos, um tempo de... Já imaginaram? Quando Jesus veio na terra, como é que estava o povo? Todo atrapalhado, cheio de religião, sacrificando por sacrificar, vendendo no templo. Não é a mesma coisa hoje? Os judeus mataram o seu corpo. Nós, gentios, matamos o seu nome e a sua fama. Nós, dizem, os judeus, aquele povo que matou Jesus Cristo, e nós que o matamos também. Porque se alguém prova dos dons celestiais, Hebreus 6, dos bens futuros, e recai, disse o apóstolo Paulo aos Hebreus, que ele expõe Jesus de novo ao vitupério. Novamente, diz ele, crucificaram o Senhor. Se você prova do dom de Deus e volta ao pecado, você é acusado de ter matado Jesus Cristo. Por isso que Deus enviou um profeta para a nossa geração. Amém. Que disse, eu acuso essa geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Isso está contra mim e contra você. Ou você se arrepende de tê-lo matado, ou você irá para o inferno sem misericórdia.
Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém. Tem muito mais para dizer, mas direi depois. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar. Onde quer, Senhor Deus, que esta mensagem chegue pela internet ou pelo rádio, eu oro, Senhor Deus, que bênçãos venham, Senhor, que as pessoas sejam curadas, que forças sejam renovadas, que a fé restaurada, Senhor, que eles possam se arrepender de seus pecados, serem batizados em nome de Jesus Cristo e receberem um dom do Espírito Santo. Eu oro que Tu nos ajude, Senhor, a estarmos prontos para a Tua vinda. Ó Senhor, aquece nossos corações, Senhor, aviva-nos, porque está escrito: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É um tempo de morte e de sonolência, Senhor, mas há alguns vivos, pelo que disse: levanta-te, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Pai, nos ajuda a levantarmos a velha bandeira ensanguentada do Evangelho e pregarmos a Jesus Cristo e este crucificado, Senhor. Nos concede ouvir a voz da mãe águia. E nós sabemos quem é a águia. A águia representa a Ti, Senhor Jesus Cristo, porque foi dito que Tu, com asas de águia, guiou o povo, tirou-os do Egito, Senhor, da casa da servidão, Senhor. Ó Deus, e está escrito também que como a águia agita seu ninho, assim Tu vem sobre nós também, Senhor, zela por Tua palavra e por cada um de nós. Pai de amor, eu oro que Tu recebas este culto e o sacrifício de estarmos aqui, cada um, Senhor, que largou seu que fazer, seu trabalho e veio ouvir esta mensagem e veio Te escutar, Senhor. Ó Deus, não há nada bom em nenhum homem. Por isso glorifico a Ti por Tua ajuda sempre presente a este pobre, Senhor, que Te fala agora. Abençoa-nos a todos, nos leve em paz aos nossos lares. Se há algum enfermo em nosso meio, Senhor Jesus Cristo, se há alguém com uma necessidade, Pai, a minha mão está levantada. Eu oro, Senhor, que Tu concedas a vitória naquilo que cada um que levanta a sua mão agora tem necessidade. E bem sei eu, Senhor, que a maior coisa que nós precisamos é do Teu Santo Espírito. Por isso nos dá, Senhor, porção dobrada de Ti mesmo. É o que nós precisamos, ó Santo Espírito. Fica conosco, recebe nossa humilde gratidão. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos em paz.